Vamos para a matéria. Essa matéria aqui que eu quero trazer para vocês. Olha, pessoal. Professor emérito do Direito da USP critica a posição atual do STF, tá? E eu vou trazer logo aqui, olha. Olha o que ele falou aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, deixa eu só abrir aqui, porque aí vocês podem ir acompanhando. Tem como sua principal função guarda da Constituição. Assim está no artigo 102. Caput da Lei Magna. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Esta função, como todos sabem, destina-se a garantir a supremacia da Constituição. Em verdade, a Constituição é garantia das liberdades fundamentais, bem como instrumento da organização limitativa do poder, como salientou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, editada em 1789, na França, no seu artigo 16. Toda sociedade na qual a garantia dos direitos fundamentais não é assegurada, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição e não pode ser senão editada pelo povo numa democracia. É o que está na Constituição de 1988, no artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo e que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É por esta razão que o poder constituinte do poder brasileiro a definiu e a promulgou em 5 de outubro de 1988. A Constituição Cidadã. É ela a lei suprema. É a lei que deve ordenar a governança, condição inafastável da liberdade e imperativo do Estado de Direito. Se isto não ocorre, instala-se o arbítrio na governança que, inexoravelmente, se segue a violação dos direitos fundamentais e de suas garantias, bem como o caso da democracia. Entretanto, não basta estabelecer uma Constituição para que ela seja cumprida. É a lição imperecível de Montesquieu. Todo homem tem o poder e é levado a dele abusar. Ele vai até onde encontra limites. E acrescenta a verdade que a história há séculos reconhece. Quem o diria? A própria virtude tem a necessidade de limites. Olha só, a guarda da Constituição. Então, pessoal, olha só o que ele fala aqui. O entendimento atual da Suprema Corte Brasileira. A guarda da Constituição, tal qual o STF exerce hoje, suscita dúvidas se o império da Constituição perdura no Brasil atual. Cabe, por isso, analisar casos que justificam essa dúvida, para bem compreender o estado atual do direito brasileiro, e fazê-lo, como diz o Brocardo Romano, sine ire acto studio, o início de entendimento. Tá? Então, assim, olha só, ele coloca aqui, olha, eu vou passar aqui à frente porque é extenso. O tribunal de exceção começa-se pelo mais grave. Este é a instituição de um tribunal de exceção que se tornou a própria Corte Suprema, na medida em que passou a processar e julgar pessoas por crimes cometidos em determinado caso, golpismo, e o conhecido pela data 8 de janeiro de 2023. Ora, o tribunal de exceção é todo aquele que se destina a julgar determinadas pessoas em determinadas situações. Ora, o artigo 5º proíbe expressamente: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Com efeito, se a apuração da fake news indigitadas no inquérito foi delegada a ministro do STF, esta atribuição não importa que os responsáveis pelas calúnias, injúrias, difamações cometidas, bem como de vandalismo ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023, sejam processados e julgados pelo STF. E estes são julgados por esta corte. Esta, com efeito, não tem competência senão para processar e julgar pessoas que tenham foro privilegiado. Ora, a grande maioria dos que foram acusados, processados e até agora julgados nunca tiveram foro privilegiado. Então a crítica dele aqui, pessoal, em suma, para que vocês entendam, porque é bem extenso e a leitura ela é densa, tá? Porque ele usa
inúmeros termos jurídicos e palavras também bem difíceis no juridiquês. Então, em suma, o que ele fala aqui? Que a corte, ela vem julgando sem que ela tenha o foro, tá? Sem que seja o foro adequado, ou seja, as pessoas estão sendo julgadas de forma errônea, de forma inconstitucional. Essas pessoas deveriam estar sendo julgadas em primeira instância. Ou seja, aonde eu quero chegar trazendo isso para vocês e que ele chegou também aqui nesse texto, tá? Só para falar o nome dele aqui, ó, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi professor do Alexandre de Moraes. Ele fala claramente que deve ser, então, a gente não tem que pensar em anistia, tá? A anistia é algo que a gente está correndo atrás, mas a anistia de algo que é inconstitucional. A gente está querendo resolver pela inconstitucionalidade e não pelo correto, que seria a anulação total e completa do processo. Então vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? É algo que eu já trouxe aqui no canal para vocês, falei anteriormente sobre isso, que a anulação do processo, ela deveria estar voltada para este quesito, uma vez que não é o foro, tá? Estão julgando igual o Lula. O Lula não foi julgado lá no Paraná, e aí falaram que o foro não seria aqui, e anularam toda a condenação. Então, as condenações devem ser anuladas porque estão infringindo a nossa Constituição. Então, os nossos deputados, os nossos senadores deveriam não estar pedindo anistia, mas sim anulação do processo. Então, assim, olha como é que a coisa ela é muito mais técnica. Eu acho que também é muito mais viável, porque a partir do momento que a gente pede anistia, a gente está admitindo que houveram, de fato, pedindo perdão por algo que não foi cometido. E outra, não são eles que deveriam estar julgando, porque não é o foro. Essas pessoas não possuem foro privilegiado. O STF é para salvaguardar a nossa Constituição, fazer com que as leis sejam respeitadas, e uma vez que eles se encontram, e o Alexandre de Moraes se encontra como suspeito maior de tudo, né? Como ele já é a vítima do caso, então, por si só, a gente sabe que isso tudo deveria ser anulado. Então, isso foi um tapa na cara, foi aqui, olha, uma humilhação, porque o professor dele veio falar, ó, peraí, meu amigo, vocês estão cometendo um grave erro fazendo esse tipo de coisa. Então, deixa eu botar aqui, prontinho. Então, pessoal, olha que coisa que a gente já... Agora, o que está acontecendo no Brasil, Vitor? O que está acontecendo aqui que o pau está comendo, tá? O parquinho está pegando fogo. A gente vai para essa matéria também, pessoal. Olha só. A PF marcou o depoimento de Jair Messias Bolsonaro e inquérito contra Eduardo, tá? Como vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que eu trouxe ontem falando sobre esse assunto, que eles querem emplacar aí sobre Jair Messias Bolsonaro uma obstrução de justiça. E eu até fui xingado nas redes sociais quando eu falei que o Bolsonaro poderia ser preso a qualquer momento. E as pessoas, pô, mas você é patriota falando uma coisa dessa? Não. A gente traz aqui os fatos e a verdade. Eu não vou tapar aqui a verdade para poder satisfazer patriota emocionado. Eu vou chegar e vou trazer aqui a verdade nua e crua como ela deve ser. E a verdade é, Bolsonaro pode sim ser, porque o Alexandre de Moraes já falou que Bolsonaro está financiando o Eduardo Bolsonaro fora, porque é filho, mas está financiando porque é para o fim do Eduardo Bolsonaro cometer o atentado contra a soberania. Mas a gente sabe muito bem que esse é o discurso, tá, do Alexandre de Moraes e dos demais ali togados, mas Bolsonaro já corre um risco porque eles procuram qualquer que seja o motivo para poder emplacar uma prisão. Então aqui, olha, a matéria é o seguinte, pessoal, vamos para a matéria aqui, ó.
trazendo ela aqui a todo vapor. Polícia Federal já marca depoimento de Jair Bolsonaro em inquérito contra Eduardo. O ex-presidente Jair Bolsonaro irá depor na Polícia Federal no próximo dia 5, às 15 horas, na Superintendência da Corporação em Brasília, no âmbito do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Abro aqui um parênteses, tá? Estarei presente lá, farei uma cobertura sobre neste dia, estarei presente na Superintendência da Corporação da Polícia Federal, acompanhando lá de fora, tá? A chegada do Bolsonaro, a saída dele. Então, vocês que acompanham aqui o canal, já fiquem ligados. Dia 5, às 15 horas, estarei eu cobrindo ao vivo a chegada do nosso presidente, tá? E aqui fala o seguinte: a investigação foi aberta pela Corte na última terça-feira, dia 27, a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, que apontou os possíveis crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E isso aqui, olha pessoal, olha só o que eles estão colocando, imputando sobre Jair Messias Bolsonaro para poder, tá? Eles já estão pensando aqui, eles tentam pensar em alguma forma de vamos jogar uma preventiva. E como eu trouxe ontem, que todos já sabem, no artigo 206, todo pai, toda mãe pode, no 206 no Código de Processo Penal, pode, tá, defender o seu filho e não falar, né, e não dar provas contra si, nem contra os seus ascendentes ou descendentes. Isso a Constituição, o Código de Processo Penal brasileiro nos garante. Então, assim, ele vai chegar lá, cabe ele falar ou não, tá? Eu acredito que ele deve falar alguma coisa, tá? Provavelmente, mas não deve abrir muito porque ele não tem essa obrigação conforme a Constituição nos garante. Mas eles já querem emplacar aqui, olha, obstrução de investigação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em função de articulação de Eduardo licenciado do mandato e radicado nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro, junto ao governo Donald Trump, por sanções financeiras contra autoridades brasileiras. Então, olha, o que eu falei para vocês, pessoal, ontem, e aí essa matéria ela vem aqui muito rebuscada e vem completa aqui, trazendo aqui, inclusive, tudo que será emplacado sobre Jair Messias Bolsonaro, comprovar o que eu falei ontem para vocês. Os caras não estão de brincadeira. Ah, Vitor, você está falando que o Bolsonaro vai ser preso? Não estou falando que ele vai ser preso, estou falando que ele pode ser preso a qualquer momento. Fato. Fato. Está aqui na matéria. Acabei de ler para vocês todos os crimes, né? E tudo que eles estão apontando que está aqui sobre investigação sobre Eduardo Bolsonaro e sobre Jair Messias Bolsonaro, uma vez que ele financia o filho, tá? Que todo pai, toda mãe faria o mesmo, né? Uma vez que ele está lá sem receber, tá, o seu salário como deputado. E aí vamos para a próxima matéria, já aqui, ó. Eduardo Bolsonaro pode ter passaporte apreendido caso volte ao Brasil. Avaliam os investigadores. Fato, né? Não só o passaporte apreendido, como a gente sabe que ele pode também ter aí, inclusive, uma prisão preventiva decretada. Então, assim, você voltaria? Você aqui está no chat, você voltaria? Responde aí, você voltaria para o Brasil para poder vir aqui dar uma de corajoso, sabendo que você pode ter sua liberdade cerceada, sabendo que você pode ter seu passaporte, você não vai poder mais retornar aos Estados Unidos para sair aqui dessa perseguição canalha e política que eles estão cometendo? Não, né? Obviamente não. Ninguém faria isso. Eu não faria isso, acho que você também não faria isso. É o mínimo que a gente tem de inteligência para não cometer tal fato, né? Acho que é uma questão de instinto também, né? Instinto. Todo homem, como diz o Jair Messias Bolsonaro, né? Um dos bens mais preciosos que consta, o bem mais precioso que consta na nossa Constituição é a vida. Mas
A liberdade, ele fala sempre, olha, eu acho que a liberdade ela entra na frente, porque um homem sem liberdade é um homem sem vida. E ele tá certo, né? Um homem sem liberdade, de fato, é um homem sem vida. Então, olha só. Eu vou trazer um vídeo aqui, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu verificar que esse vídeo está no ponto para vocês. O Eduardo, ele fez aqui uma série, tá? Ele juntou alguns vídeos. Ele fez aqui um rebuscado bem bacana de pessoas, de autoridades que foram, tá? Recorreram aos órgãos internacionais, uma vez que nós somos signatários de tratados, somos também, tá? Temos também acordos internacionais do qual nós submetemos e perante a comunidade global nós devemos respeitá-lo, uma vez que nós assinamos que estávamos cientes dos seus artigos, das suas colocações e dos seus preceitos. E se nós estamos, e se nós assinamos, é porque nós podemos recorrer de fato, tá? Então, assim, é crime você ir até o TPI? É crime você ir até a OEA? É crime você chegar, por exemplo, nos Estados Unidos e fazer uma denúncia sobre alguém que está violando a jurisdição norte-americana, tentando prender norte-americanos, cidadãos, residentes? Não é crime. É uma verdade que ele estava falando. Mas eles querem julgar isso como crime, porque eles sabem que eles vão ser sancionados, como serão. Eu vou trazer aqui para vocês um outro vídeo depois, já já. A Globo News, ela fala aqui não só em um, ela fala aqui em vários. E eu vou trazer esse vídeo para você. Mas antes de mais nada, vamos aí, pessoal. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês agora, para que vocês fiquem ligados. Faço como o Gabriel José, like 54. Gabriel José, seja bem-vindo, meu querido. Francisca Souza, Sayonara Sanches está aqui conosco. Sayonara, eu quase falei hoje eu fiquei coçando. Na próxima eu vou falar, viu? Vou te mandar um beijo, um abraço. A gente estava no Mário Robert, eu te vi, tá? No chat, mas a gente estava naquela correria. E, bom, como já é o meu segundo programa no Mário Robert, a gente fica muito voltado, focado no assunto, na matéria, né? Mas na próxima eu não vou fazer isso, eu vou parar, vou falar, deixa eu falar aqui com umas pessoas, porque você é uma pessoa especial para mim, você sabe disso. Então, pessoal, vamos lá. Façam como aí todos que estão botando o like no chat, é muito importante para que a gente saiba que você chegou e deu um like, né? Pelo menos deu um like, né, pessoal? Dá um like aí, porque a gente está fazendo um trabalho pelo Brasil. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Esse trabalho aqui não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Então, por gentileza, faça-me o favor de dar um like, né? Eu tenho certeza que eu estou fazendo um bom trabalho aqui, trazendo notícias, trazendo aqui comentários e me aprofundando de uma maneira que a gente sabe que isso demanda, tá? Conhecimento, tempo e leitura, mas eu gosto bastante de fazer isso, eu faço de coração. Vamos lá, então. O vídeo do Eduardo tá na tela e tá com vocês. Essa nossa luta aqui em Washington nesse momento para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa recomendação. Já está tudo muito bem articulado e encaminhado. Reunindo deputados, senadores, é corredor do Congresso. Democráticas em diversos parlamentos do mundo. Vamos para cima. Tivemos vários encontros com parlamentares americanos. A articulação entre parlamentares
e organizações da sociedade civil. O próximo passo, novos encontros agora na América e também na Europa. E eles estão prontos para... Elisiane Gama, vocês viram? Tentativa que a direita brasileira Aí quem tá aí também. e, inclusive, desrespeitar o nosso próprio país. Viva a democracia! Viva a democracia! Bonito. Eu estou aqui Aí. na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, com deputados, deputadas, representantes de partidos políticos de vários países europeus. Da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Irlanda, da Eslovênia, da Grécia, o mundo inteiro acompanha com extrema atenção a perseguição ao presidente Lula, a eleição do Bolsonaro. Na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós queremos que vá ao Brasil uma delegação do Parlamento Europeu, para que de maneira independente eles tomem consciência de tudo que está acontecendo no Brasil e que formem uma opinião. Senta na aula pimenta. Senhor presidente, trago um abraço a vocês de Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo Pimenta, deputado federal do PT, Somos muito gratos na Venezuela. ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Eles querem dar um golpe, não só no Brasil, presidente, querem dar um golpe no Mercosul. Muy importante, Paulo, porque yo decía hoy a la Muy canciller importante. que la derecha y la oligarquía La sudamericana, derecha. una especie de triple alianza de Una- la derecha sudamericana, A direita pretende secuestrar sul-americana Mercosur quer y desaparecer sequestrar a o Venezuela del Mercosul e fazer com que a Venezuela desapareça do O Mercosul. que me deixa indignado aqui não é esse pessoal Traduzindo aqui. mentir pelo mundo inteiro, né, dizendo que havia uma ditadura em curso no Brasil quando o presidente era Bolsonaro. Quando, na verdade, Bolsonaro não censurou nenhum deles. Todos eles estavam podendo sair do Brasil, todo mundo estava com seu passaporte, todo mundo tinha rede social, nenhum jornalista de esquerda teve a sua conta bloqueada. E olha que eles fizeram muita coisa agressiva, né? Chegaram a jogar bola com a cabeça decapitada do Bolsonaro. Vocês lembram daquela peça publicitária. Mas daí, eles vêm querer dizer que eu sou uma ameaça? Por que que eles podem? Inclusive, eles foram antes ao exterior para fazer isso. E eu, quando eu realmente estou defendendo pessoa que foi censurada, jornalista com conta bloqueada, jornalista sem passaporte, Clezão que morreu na cadeia, golpe de Estado da Disney, e querem colocar, né, condenações de até 40 anos contra o Jair Bolsonaro, por que que eu não posso? Por que que eu passo a ser uma ameaça à democracia? Isso aqui é para deixar na cara, né, para mostrar para todo mundo que no Brasil já não existe mais justiça. O Brasil existe uma ditadura. Esse é o termo correto para a definição hoje do que está acontecendo no Brasil. Um deputado federal que saia do país e que daí, né, num jogo combinado, numa armação total, os seus opositores do PT pedem seu passaporte e o juiz que disse que queria me pegar vai, né, o juiz que forjava relatórios para incriminar outras pessoas nos seus inquéritos que ele mesmo comandava no STF, segundo as matérias da Folha, do Glenn Greenwald, jornalista vencedor do Pulitzer. Esse cara vai e começa a colocar à frente, adiante, um esquema, uma fraude judiciária para tentar pegar meu passaporte. Uma fraude judiciária porque é o seguinte, ele já tem a sua opinião formada. Ele mandou para a PGR só para ver se consegue dar alguma tintura de democracia nisso. E a PGR, muito provavelmente, né, vai fazer o jogo dele, assim como está fazendo na questão do golpe de Estado. Mas ainda que não faça, eu pergunto para vocês, se coloquem no meu lugar, você ficaria tranquilo de continuar denunciando esses abusos? Depois disso tudo feito, sendo que o Alexandre de Moraes no passado já passou por cima das ordens da Procuradoria-Geral da República? Eu cito dois exemplos aqui. Um exemplo foi em maio de 2025, quando, mesmo tendo parecer contrário da PGR,
ele montou uma operação da Polícia Federal para cumprir mandado de busca e apreensão contra o presidente Jair Bolsonaro. E depois a própria abertura do inquérito das fake news, que foi aberto lá em 2019, até hoje, em 2025, não acabou. 6 anos de investigação, não conseguem provar nada. Esse inquérito foi aberto sem, né, que a PGR se pronunciasse. E, após Dias Toffoli abri-lo, na verdade, ele não fez uma distribuição, um sorteio, para ver quem é que comandaria, né, com isenção esse inquérito, que não deveria nem ter sido aberto. Mas vamos lá. O Dias Toffoli foi e nomeou o Alexandre de Moraes direto relator desse inquérito. Então, o Alexandre de Moraes, ele é o linha de frente para cometer essas arbitrariedades todas. A gente vai fazer justiça com o linha de frente. Os demais são livres para seguir a Constituição ou ter o mesmo destino do Alexandre de Moraes. Eu não estou fazendo uma ameaça. Só estou concluindo. Vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes vai ser sancionado? Depois vem alguém e começa a levantar as bandeiras da censura, chuta o X daqui, dá um abraço lá na mulher que fala palavrão pelo Elon Musk, congela a conta da Starlink e tudo certo? Vocês têm certeza mesmo que isso daí é uma possibilidade? E perfeito. Vocês acham mesmo que o mundo vai acreditar que vocês estão defendendo a democracia querendo pegar o passaporte do deputado federal mais votado de toda a história do país? Que agora, né, tudo indica, será o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vocês realmente acreditam que isso daí é uma boa estratégia? Toda ditadura, gente, antes de terminar, ela dá uma apertada, né, na repressão. Isso daí é o normal. A gente vai ver qual vai ser o último esperneio, os últimos esperneios aí do Alexandre de Moraes. Eu tô gostando de ver algumas matérias da imprensa. Né, já saiu lá que ministros da STF estão discutindo se o ritmo, né, acelerado do processo contra Jair Bolsonaro. Eu relembro aqui um inquérito que ficou meses, quase ano, na Procuradoria-Geral da República, com uma equipe de procuradores debruçados em cima do inquérito do chamado do golpe de Estado da Disneylândia, e agora dão 15 dias para a defesa de Jair Bolsonaro apresentar a defesa, né, para os seus advogados apresentarem defesa. Coisa mais comum que existe no processo é a dilação desse prazo, mas isso daí foi negado aos advogados de Jair Bolsonaro. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? A gente já não tem mais opção. A nossa opção é lutar contra essa ditadura e contem comigo. Talvez eu tenha nascido só para esse momento aqui. Só para estar aqui hoje, né, usando uma rede de contatos que eu fiz, que eu nunca imaginei que serviriam para isso. A nossa ideia é sempre atrair mais investimento no Brasil, porque isso daí significa mais geração de emprego, né, mais pujança econômica. Esse sempre foi o meu objetivo como deputado. E vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. Um abraço a todos vocês. Obrigado por me apoiar, por me seguir nas redes sociais. Fiquem com Deus. Valeu, Eduardo Bolsonaro. Exatamente, belíssimo vídeo, belíssima apresentação. Eu acho que é necessário, nesse momento, mostrar para as pessoas todos aqueles hipócritas que tentaram um dia, né, inclusive usaram os meios internacionais para defender as suas teses, as suas causas, por mais que a gente saiba que estas eram completamente inócuas e completamente ilegais. Por exemplo, quando o Boulos, né, foi também até aos órgãos internacionais denunciar que o Lula era um preso político, né, sendo que ele esteve ali num dos maiores escândalos que nós tivemos no país de corrupção, quiçá do mundo, onde houveram delações que os delatores não somente delataram, entregaram o que podiam entregar, mas confessaram o crime, devolveram dinheiro e ainda assim esses canalhas foram lá fora buscar auxílio. Ou seja, é um direito, tudo bem, é um direito. Agora, querer emplacar sobre o Eduardo
que ele está cometendo um crime em estar nos Estados Unidos fazendo o que ele está fazendo, sendo que os fatos se dizem por si próprios, né? Dizem por si. Elon Musk teve aí o X bloqueado no país, no Brasil, a Starlink tendo que pagar a conta do X. Olha só que merda que o Alexandre de Moraes fez, né? Então ele mexeu ali com uma caixinha de abelha, com uma caixa de marimbondo que ele não esperava. E Eduardo Bolsonaro trouxe esse vídeo muito bem feito, tá? Assim, foi uma compilação fantástica que mostra que, olha, isso aqui vocês podem salvar. Eu vou salvar esse aqui porque realmente tem aqui a compilação na ordem cronológica dos fatos, onde o PT esteve buscando auxílio internacional e agora eles acusam Eduardo Bolsonaro de crime. Então será que eles são criminosos? Ou seja, para que a gente tem tratado internacional? Para que a gente, né, assinou, somos signatários? Para quê? Porque é crime? Então, meu amigo, então vamos desfazer tudo, então fecha a porta e vamos embora, né? Agora, olha só, não bastando, aí a gente tem o PT, né, dizendo que vai agora reagir contra as sanções. E esses caras estão muito doidos, né? Dizendo que não, que a gente agora não é mais, a gente não é quintal, que a gente é soberano, que não sei o quê. Cara, não tem nada disso. Eles estão querendo ir para cima dos Estados Unidos. Olha bem que merda que eles estão se metendo. Mas é isso aí. Continuem. Eu não digo para parar não, eu falo continuem, vai em frente porque a gente quer ver o parque pegando fogo. Olha só esse vídeo aqui, pessoal. O Randolph Rodrigues dando essa entrevista pro Metrópole. Vocês vão ficar de cara, vocês vão ficar assim, Vitor, mentira. Mentira que ele tá fazendo isso. Vamos lá, olha isso aqui, ó. O Brasil era quintal de qualquer país do mundo, já passou. Em especial em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um Estado soberano, assim como o Brasil também é. Os Estados Unidos têm o direito de tomar medidas que achar por bem em relação a quem quer que seja. E o Brasil tem também o direito e a prerrogativa de, se for o caso, avaliar eventuais reações a medidas tomadas pelo Estado americano. O Brasil não é quintal de ninguém, muito menos os Estados Unidos. O senhor acha que se o Brasil decidir tomar alguma medida, decidir reagir de alguma forma, pode atrapalhar essa relação entre Brasil e Estados Unidos? Como o senhor avalia? A relação do Brasil e dos Estados Unidos nunca será atrapalhada. Só que o direito internacional é regido por alguns princípios. O primeiro deles é a da reciprocidade. O governo brasileiro saberá avaliar quais são as decisões. A essa altura as decisões não estão tomadas. Até essa altura nós não sabemos se essas decisões atingiram autoridades brasileiras. Tendo conhecimento das decisões, o Brasil, como Estado soberano, vai saber qual a melhor medida a tomar. Se for alguma medida que atinja aos interesses brasileiros, repito, um dos princípios do direito internacional é o princípio da reciprocidade. Viram aí? A reciprocidade. Ou seja, ele está dizendo aqui que o Brasil vai agir da mesma forma como os Estados Unidos. Então vai sancionar autoridades norte-americanas de entrarem no país, como se fosse isso importante, né? Para os Estados Unidos, maior potência mundial, sendo que nós precisamos deles, tá? E eles estão querendo bater de frente, mas essa reciprocidade que ele fala, ele não está parando para pensar que eles vão, olha só, eles sancionam as autoridades que estão cometendo crimes contra a liberdade de expressão. Foi claro naquele post da Elvira Salazar. Ela dizendo, inclusive, que o Alexandre de Moraes é um tirano, tá? Foi o que ela deixou claro. Pessoas assim, tiranos assim, não serão bem-vindos no país. Ou seja, eles vão sancionar os brasileiros. Aí o governo vai querer sancionar os norte-americanos, as autoridades norte-americanas. Vocês acham que vai parar por aí ou os norte-americanos vão falar assim, peraí, aqui você não vai brincar não, então vamos sancionar outra coisa. E aí a gente vai entrar no mesmo esquema, ou pior, tá? Como, por exemplo, a Venezuela. A gente vai começar a ser visto como uma Venezuela. E é o caminho que nós estamos seguindo é de uma Venezuela, de fato. Um país onde
a justiça deixou de ser justiça, passou a ser injustiça e começa a cercear a liberdade das pessoas. Ou seja, a gente vive num sistema ditatorial, tá fato. Agora, olha só, foi muito bom, tá? O que também trouxe aqui, olha, a CNN, tá? Falando aqui, ó, que a sanção ela não vai só ficar por aí não, ela vai passar, ela vai ultrapassar muito mais do que vocês imaginam. Ela vai atingir familiares e demais. Olha só o que eles falam aqui nessa matéria. Tá com vocês, está na tela. Fontes próximas do governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros que devem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui também funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Cada caso será analisado com base na Lei Magnitsky, que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos e entidades. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho, pessoal. Vocês já observaram que essa estátua da liberdade, né? Liberdade não tem nada. Estátua da justiça, ela possui apenas, olha só o erro aqui, ó. Olha o erro, ela possui apenas a espada, ela não tem a balança. Vocês notaram isso? Eu nunca tinha notado isso até esses fatos atuais. A balança é que é o equilíbrio, tá? Entre o equilíbrio da justiça, tá? É a paridade de armas. Isso não consta, isso é um princípio fundamental. Fundamental na justiça, é o equilíbrio, a paridade de armas, tá? Aqui, olha, você vê que ela não tem, ela só tem a espada, que significa o poder. Então ela só tem poder. Equilíbrio? Porra nenhuma. É isso aí. Olha só, isso aqui eu já fiz várias vezes essa observação e todo mundo, né? Mas a gente tem que parar para fazer sempre, né? Nunca deixar passar para que vocês possam falar, ó, tem um erro grave na nossa estátua. Mas aí, vamos tocar o barco aqui. Estrangeiras que são responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção grave. Inicialmente, segundo fontes com quem eu conversei, está prevista apenas a suspensão do visto, mas não está descartada a ampliação de outras medidas, tanto a brasileiros quanto a cidadãos e autoridades de outros países. O Brasil, segundo fontes ouvidas pela CNN Brasil, não é o único país que está na mira do governo de Donald Trump. Autoridades e parlamentares de outros países também devem receber sanções. O governo Donald Trump anunciou ontem restrições de visto a autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a cidadãos dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, não listou os possíveis prejudicados pela medida, mas citou a América Latina e a Europa como alvos. No anúncio, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirma ser inaceitável que autoridades estrangeiras ameacem ou emitam mandados de prisão contra cidadãos norte-americanos por postagens em redes sociais. Vou dar memória. Pois é, pessoal, vocês viram isso aí, olha, tá? É algo que ficou muito claro que eles não vão parar, tá? E isso vai atingir, hoje eu estava vendo uma matéria mais cedo, do UOL, onde já declararam que vão atingir não somente os ministros, mas todos aqueles que estiveram e foram cúmplices das atitudes que cercearam a liberdade e tentaram agredir de alguma forma, tá, a jurisdição norte-americana. Porque isso é a primeira emenda, é a emenda mais importante dos Estados Unidos. Aqueles mais têm o cuidado de preservar. E é uma agressão, de fato, quando tentaram prender a Flávia Magalhães, né? Na verdade tentaram não, ela foi decretada a prisão, ela descobriu por acaso, quando ela foi pesquisar o CPF, tinha lá o Alan dos Santos, Constantino, Paulo Figueiredo, dentre outros, Didi, Red Pill, que está lá fora também, é um outro que também está sendo, né, aí perseguido. Então, pessoal, Oswaldo Eustáquio, então a gente sabe muito bem que a coisa
vai estender, e eles já falaram, vai estender para mulher, para filho, não vai ficar somente com o ministro. Vocês acham que o filho do Alexandre de Moraes vai poder ir para o Estado? Não vai poder. A mulher vai poder? Não vai, até porque eles já vão começar também a sancionar as empresas destes ministros, que são as empresas e escritórios de advocacia, tá? Que inclusive são escritórios de advocacia que têm inúmeros casos nestes escritórios que estão tramitando no STF. Isso deveria ser causa de impeachment, isso deveria ser causa de investigação, de prisão e de investigação da Polícia Federal. Como você tem um escritório de um familiar, de um ministro, como da esposa de Alexandre de Moraes, com trâmites dentro do STF? É óbvio que, por mais que ele não seja o relator, por mais que ele não esteja nas mãos dele o processo, é óbvio, por óbvio, você entende que eles têm ali, são 11 ministros, eles têm ali, claro, né, 11 aliados. Eles estão ali comunados. E isso poderia ser, sim, tá, indício de um crime, de um grave crime, onde empresas recorrem a escritórios dos familiares para poder terem suas causas sendo favoráveis, positivadas na justiça brasileira. Isso é um absurdo, isso é um crime grave que ninguém fala. Vocês entendem o tamanho desta máquina que faz rodar milhões ou bilhões, mas na mão concentrada dos ministros? O ministro Alexandre de Moraes, ele não teria condição de usar o relógio que ele usa. Só o relógio dele seriam 3 meses dele trabalhando para pagar. Os bens que ele possui não são compatíveis com sua função e com o seu cargo, com o salário do seu cargo. E nem dos outros ministros. O Gilmar Mendes tem representantes, tem sociedade com a CBF, sendo que caso da CBF está em trâmite no STF. E ele tem a sociedade com a CBF Academy. Olha bem do que nós estamos falando. São denúncias graves. Graves. Ninguém fala. Por medo? Eu sou doido, né? Mas eu tô falando. Tem que falar. Alguém tem que falar. A gente precisa falar. Isso tá errado. Isso faz com que as pessoas sejam... o Rodrigo Pacheco, salvo engano, ele tem um escritório de advocacia. Ele, quando foi presidente da Câmara, teve ali... e ele tem ali um caso que tramita no STF, que é sobre Brumadinho. O escritório dele é especializado em questões ambientais. E Brumadinho, vocês sabem que foi aquele acidente que devastou, rompeu a barragem, matou diversas pessoas, acabou com uma cidade inteira. E ele não pautava nada contra o STF. Você acha que por quê? Por quê? Tinha um rabo preso. Ou não? Fica a minha pergunta. Não tô dizendo que sim. Mas será que era isso? Então, gente, eu trago aqui para vocês a verdade nua e crua como ela deve ser, tá? Doa quem doer. Essa é a verdade. Então, olha só. Vou falar aqui com o chat, pedir aqui, ó, pessoal. Estão vendo aqui logo aqui, olha, abaixo, canal, ajude o canal, pixvictorpix@gmail.com. Peço a sua ajuda, meu trabalho é independente, este é meu meio de sobrevivência e eu preciso da sua ajuda para que eu possa continuar tocando esse trabalho, fazer com que o canal alcance mais e mais pessoas. Eu trago aqui notícias, trago as verdades, como eu acabei de trazer, a gente se coloca em risco, tá? Em amor pelo nosso país, em amor pela justiça, pela verdade, mas eu preciso da ajuda, porque nós não temos ajuda de ninguém, a não ser dos senhores que quando chegam aqui no canal a gente pede ajuda e é louvável que possam ajudar, seja com a quantia que for. 2, 5, 10, não posso doar 50, doa 5. 5 você vai te fazer diferença, você vai passar, não vai, você vai ajudar um canal que de 5 em 5 eu posso aqui, gente, pagar as contas, pagar a luz, pagar tudo, pagar o estúdio, maquinário, equipamento. Então é muito importante que você me ajude, eu peço sua ajuda
humildemente que você possa me ajudar de alguma maneira, tá? Com a sua contribuição financeira. Tá aqui, ó, victorpix@gmail.com. Não deixe de fazer a contribuição, porque você vai me ajudar bastante a manter esse canal levando informação de verdade, que é um canal que a gente fala aqui, olha, sem censura. E aí, ó, vamos aqui, pessoal. Tivemos aqui, ó, no dia de hoje, espera aí que essa aqui, olha só, eu vou trazer para vocês, acho que isso aqui eu não preciso nem falar, acho que é só trazer e vocês já vão saber o que se trata. Descobri uma coisa, Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que meu pescoço dá tanto carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Chega, o presidente Lula disse que Deus deixou o sertão sem água. Ó, gente, é brincadeira, né? Você vê que o cara tá assim, precisa ser interditado, mas eu digo que não. Deixa ele falar, deixa que é bom ele falar, igual a Janja. Que quanto mais ele fala, melhor pra gente é. Quanto pior, melhor. Então esse é um caso. Porque, pô, gente, se vocês verem a situação, tá? De hoje, de como está a transposição, está abandonada. Ele abandonou tudo que o Bolsonaro estava fazendo, fechou comportas, e a água não chega mais em determinadas regiões, em comunidades que são carentes de água. Porque existe ali uma máfia dos carros-pipas. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existe uma máfia, e isso deve envolver parlamentares ali, né? Pessoas que sejam ligadas aí à política. E existe uma máfia, as pessoas vivem, tá? Naquele medo de... Imagina você não receber água. Você vai contra o cara? Você vai contra lá o vereador, o prefeito? Você vai contra? Você vai falar alguma coisa? Sua cidade vai ficar batendo no cara? Não vai. Não vai. Ou você aplaude ele, ou você não recebe água. E são pessoas carentes. Pessoas que... não possuem grau de instrução, pessoas que são simples demais, às vezes, muitas pessoas simples que não entendem as coisas, mas estão ali, olha, à mercê desta ditadura. Isso é uma ditadura. Você quer fazer um povo te obedecer? Deixa ele com fome. Gera medo. Deixa sem água. E aí você tem esse povo na sua mão. Porque ele vai pedir por migalhas. Ele vai começar a pedir por migalhas. Porque ele não vai ter coragem de rebater e de contra você. Porque senão, um ditador, né? Você sabe o que ele faz. E eles não têm pena e nem piedade. Então, pessoal, isso é muito grave. Agora, você vê o que, né? Ele não passa uma semana. Aí o pessoal da Globo fala assim: pô, o Lula não deixa... O pessoal da direita, né, da oposição, folgar, porque o pessoal sempre tem motivo para estar batendo, porque, pô, esse governo só faz dar motivo. Eles deviam esconder os motivos. Olha o que a jornalista falou outro dia. Que eles deviam esconder os motivos, para não dar para a oposição motivo de falar mal. Olha o que uma jornalista, para mim não é jornalista, né? Isso para mim é uma canalha. Não vou citar o nome aqui não, mas ela falou isso, gente. Uma canalha. Falou que o governo não sabe esconder os erros. Gente, que Brasil é esse? Que jornalismo é esse? É o jornalismo que o Bolsonaro sempre falou, ó. Tá aqui, ó, o sistema. Quarto poder. Comunicação. Jornalismo. Que pagam para que ele possa falar o que eles querem. E não o que devem. E a gente sabe muito bem disso. Por isso que nós da direita estamos aqui, por exemplo, fazendo esse trabalho independente, porque o quê? Porque não tem espaço pra gente.
Não tem espaço pra gente. Você vai procurar espaço numa CNN da vida, eu como jornalista, por exemplo, eu não vou ter espaço, eu vou ser crocodilado lá. Vamos botar pra correr na mesma hora. Porque eu não faço parte dos... Não compactuo com a falta de valor que existe nesse meio. Não compactuo como outros comunicadores da direita não compactuam. E a gente tem que ser da direita independente. Cara, isso é terrível no nosso país. Mas a gente está caminhando, as coisas estão caminhando para uma solução, porque ninguém esperava que fosse sair agora esses primeiros avisos de sanções, né? Que não são da lei Magnitsky, são sanções declaradas pelo governo norte-americano sobre outro assunto. E não sobre as pessoas que cometeram crimes contra a dignidade humana, mas são sim pessoas que estão cometendo ações contra a liberdade de expressão. Então essa primeira sanção, que já foi inclusive dita por Jason Miller, que ele fala assim, essa notícia aqui, aí tinha a notícia do Marco Rubio, né, falando sobre todas as questões que seriam as sanções impostas sobre pessoas que acometem sobre, né, contra a liberdade dos Estados Unidos. Aí Jason Miller veio embaixo e postou: quando você vê uma postagem assim, você lembra de quem? Aí botou assim: olá, Alexandre. Ou seja, a Elvira Salazar, deputada republicana Elvira Salazar, hoje fez um post que ela fala tiranos, pessoas que fazem isso, como Alexandre de Moraes, não serão bem-vindas. O cara tá com o pescoço, tá pendurado lá nos Estados Unidos e ele não tem ideia do que ele arrumou. E vai piorar. E a gente vai ver o Brasil, não o Brasil, mas esse desgoverno fazendo algo que a gente sabe que eles vão fazer, que já estão falando que vão fazer, tratar com reciprocidade. Reciprocidade, ou seja, eles vão atacar, contra-atacar. É o que ele quis dizer, o Randolph, nesse vídeo que eu passei para vocês. Eles vão contra-atacar os Estados Unidos. E aí vocês imaginam o que vai acontecer? Bem feito. Vai lá, Randolph, vai lá todo mundo. Vamos torcer para eles irem. Não vamos torcer para eles falarem, não faça não. Não, faça. Quanto mais vocês fizerem, melhor será para nós, porque vocês vão provar os canalhas que vocês são.